De volta com Justiça e Trabalho de hoje, eu estou conversando com o Procurador do Trabalho, Rafael Marques. Ele é coordenador nacional de combate à exploração do trabalho da criança e do adolescente do Ministério Público do país e está aqui em Natal participando do encontro regional que prepara a terceira conferência global sobre o tema. Doutor Rafael, o senhor escreveu um artigo intitulado Trabalho Infantil, um novo e necessário olhar. Qual, na verdade, esse novo e necessário olhar? A sociedade, grande parte da sociedade hoje olha o trabalho infantil como algo natural. Muitas vezes se sente até penalizada, sensibilizada quando uma criança vende nas esquinas, oferece uma bala, quer engraxar o seu sapato, e a sociedade acaba comprando e entendendo aquilo como algo natural, como uma alternativa para aquela criança pobre, para aquele adolescente pobre, alternativa em relação ao mundo das drogas, ao mundo da prostituição, ao mundo do ócio. Só que esse olhar é um olhar definitivamente ultrapassado, é um olhar que não pode vingar numa sociedade que se quer civilizada, que se quer desenvolvida. O trabalho infantil, portanto, precisa de um olhar de desespero, de gravidade, de choque. O trabalho infantil é uma violação de direito e não é qualquer violação de direito. É uma grave violação de um direito humano, de toda criança, de todo adolescente, de não trabalhar antes da idade mínima. Porque se naquele momento o olhar pode ser de encarar o trabalho como algo bom para a criança, na verdade, no fundo, o trabalho infantil é uma porta de inúmeras outras violações e prejuízos para o desenvolvimento da criança. Em primeiro lugar, a saúde. A criança e o adolescente não têm ainda o seu desenvolvimento biológico completo como um adulto. Se a criança e o adolescente, portanto, se ativa no trabalho nessa idade da vida em que os seus órgãos, em que o seu sistema de defesa, seu sistema nervoso está se desenvolvendo, os riscos de acidentes e de morte no trabalho são muito elevados. Dados do Ministério da Saúde demonstram que crianças e adolescentes se acidentam no trabalho, adoecem no trabalho, mais de 3 vezes em relação aos adultos. Portanto, os prejuízos naquele momento são enormes para crianças e para adolescentes, prejuízos que vão acompanhar elas por toda a vida, inclusive pela vida adulta e algumas sendo inclusive incapacitadas para o trabalho. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma criança nas esquinas vendendo, a gente não se dá conta de que a pele da criança é uma pele ainda frágil e se submetida às condições de sol, aquela criança pode desenvolver um câncer e esse câncer, por sua vez, pode atingir um processo de metástase e contaminar todo o corpo e a criança ser levada à morte. E sem falar de que isso é uma questão, digamos assim, isso é um problema social que nos leva a pensar que tipo de cidadão está se formando, né? Exatamente. Mas não só o prejuízo à saúde, o prejuízo à formação educacional. Criança que trabalha ou não vai para a escola, ou se vai, chega cansada e não aprende. E aí você consegue formar uma série de carências na formação educacional daquela criança. Aquela criança, quando chega na idade de trabalhar, não tem o conhecimento técnico necessário, não tem a formação educacional necessária e acaba sendo conduzida para um subemprego, para uma situação de exploração no trabalho, ganhando péssimos salários, trabalhando em péssimas condições em termos de meio ambiente de trabalho, e aí então se forma um círculo vicioso, porque aquela criança não se formou, o filho não se forma e aquele ciclo de exploração no trabalho continua. Mas os prejuízos não só somente na saúde, não só ocorrem somente na saúde, na educação, ocorrem no lazer. Criança tem de brincar, criança tem que ter tempo para o lazer, porque é o tempo que ela tem para desenvolver as suas habilidades, as suas competências de sociabilização, e o trabalho retira esse tempo do lazer da criança. Então veja que o trabalho não pode ser jamais algo natural. A sociedade tem que ser a primeira a ver o trabalho como algo perverso e a denunciar todos aqueles que exploram essa situação, ou mesmo assistir aquela família, aquela criança, conduzindo essas crianças para programas de assistência, de educação, para as escolas profissionalizantes, quando o adolescente tiver mais de 14 anos, programas de geração de emprego e renda para a família, ajudando na sustentabilidade econômica para que a família não coloque a criança no mercado para ajudar na sobrevivência dela, a família. Enfim, o olhar, portanto, tem que ser um olhar de indignação, tem que ser um olhar de denúncia. Toda vez que eu, como sociedade, vejo uma criança vendendo na rua ou engraxando um sapato ou trabalhando para alguma pessoa, a primeira postura que eu tenho que ter é uma violação de direito, traz prejuízo para a criança e eu não vou comprar aquele produto, eu não vou me valer daquele serviço porque é prestado para uma criança. E a criança tem que estar na escola, se educando, se formando para se tornar, como você falou, um cidadão pleno.
Doutor Rafael, o MPT acaba de lançar uma campanha nacional de combate ao trabalho infantil, cujo mote intitulada, né, de Trabalho Infantil Não é Legal. Quando começou, como está e quais as expectativas dessa campanha? Uma das formas mais difíceis de se combater no trabalho infantil é o trabalho na informalidade. É esse trabalho que eu me referi há pouco, nas esquinas. E é um trabalho para o qual o componente do consumo é um componente de estimulante. Toda vez que eu, sociedade, compro um produto de uma criança ou vou inválido de um serviço prestado por uma criança, eu estou estimulando uma situação de violação de direitos, uma situação de prejuízo àquela criança. Então a campanha ela foca no papel do consumidor em não adquirir produtos e serviços prestados por crianças e adolescentes. Porque no momento em que a gente consegue eliminar a demanda, fatalmente não haverá a oferta do trabalho infantil. E aí então, esse campo difícil de se combater, que é o trabalho informal, o trabalho autônomo, tende a caminhar para uma situação de melhoria. Doutor Rafael, o censo 2010 do IBGE mostra que os estados do Nordeste tiveram uma redução do número de crianças e adolescentes em estado de exploração, digamos assim, ou em situação de trabalho infantil. A que se atribui essa queda, né? Esses dados podem ser considerados confiáveis, são dados realmente pesquisados ali à risca e que podem se confiar neles? De fato, a região Nordeste ocupou uma situação de destaque positivo no censo de 2010 e essa posição ela se deve basicamente à articulação da rede de proteção, à concepção ou à percepção das instituições governamentais e não governamentais de que trabalho infantil é uma violação grave de direitos humanos, precisa estar no topo das prioridades do movimento de defesa dos direitos da criança e do adolescente e por conta dessa percepção nós começamos a ver ações que visam a erradicar esse trabalho. E por conta dessas ações, protagonizadas pelo poder público, protagonizadas pela sociedade, protagonizadas pela Justiça do Trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho, por conta de todas essas ações, nós conseguimos aí, num período de 10 anos, reduzir os índices do trabalho infantil na região Nordeste. Todavia, é preciso que se frise que a situação do trabalho infantil no Brasil não é uma situação confortável. Se nós formos comparar os dados do censo de 2010 com os dados do censo de 2000, nós vamos observar que na faixa etária de 10 a 13 anos houve não uma redução, mas um ligeiro aumento de crianças e adolescentes de 10 a 13 anos em situação de trabalho. Isso significa dizer que em 10 anos o Estado brasileiro não foi capaz, seja através de políticas, de ações, de reduzir o trabalho numa faixa etária bastante jovem, que é de 10 a 13 anos de idade. Então, é preciso estar, sim, sempre em alerta. E é por conta disso, então, que nós realizamos o encontro aqui, vamos realizar a terceira conferência global, para avaliar os nossos erros, avaliar quais as condutas, quais as ações que não deram certo e buscar novas ações, novas estratégias para acelerar esse ritmo de redução do trabalho infantil no Brasil. Ok, doutor Rafael, nós estamos chegando ao final do nosso programa, nosso tempo já está indo. Desde já nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui no Justiça e Trabalho, agradecer a sua gentileza em aqui atender ao nosso convite de vir aqui ao nosso programa e o deixamos à vontade com os telespectadores para suas considerações finais. Eu apenas agradeço, em nome do Ministério Público, o convite que foi feito pelo programa Justiça e Trabalho, parabenizar pela iniciativa, porque trabalho infantil é um tema que sempre tem de estar em pauta. Caso contrário, as situações de acomodação e de naturalização vão se perpetuar e essas situações não são propícias à causa da erradicação do trabalho infantil. Convido você, a todos os telespectadores, a sempre que virem uma situação de exploração de trabalho, não se acomodarem. Denunciem, DISC número 100, que fatalmente aquela violação será investigada pelos órgãos competentes, dentre os quais o Ministério Público do Trabalho, e se não se conseguir resolver essa situação de maneira extrajudicial, fatalmente uma ação civil pública será ajuizada para que a situação seja resolvida e os danos sejam reparados. Ok, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Justiça e Trabalho. Bem, nós hoje conversamos com o Procurador do Trabalho, Rafael Dias Marques, coordenador nacional de combate à exploração do trabalho da criança e do adolescente do Ministério Público do Trabalho do país. Por hoje é só e o Justiça e Trabalho desta semana fica por aqui. Contatos com a nossa produção podem ser obtidos pelo telefone 84 40 06 3081 ou pelo e-mail ascom@trt21.jus.br. Obrigado pela sua companhia e a gente se vê no nosso próximo programa. Até lá!